A pergunta que responder a pergunta que Vasques fez sobre o que orgulha mais em relação a ele. O que no caso, o aspecto que eu enxergo é a trajetória. Eu, com 3 dias da morte do papai, eu fiz uma pequena biografia da vida dele, baseado em alguma coisa que eu li e minhas inúmeras conversas com ele, conversas muito demoradas, de detalhes muito pequenos da passagem da vida dele. E filho nascido pobre, filha de mãe viúva, com pequena lavradora, pequena agricultora, com 3, 4 vaquinhas, tirando leite para sobreviver, e pequena plantação de algodão. Essa trajetória foi muito longa, foi muito sofrida, foi muito doída. E durante essa trajetória, em nenhum momento, eu vi a modificação dele enquanto essência, enquanto pessoa humana. Homem de bem. Exatamente, ou seja, em nenhum aspecto, em nenhum instante, ele se modificou ou deixou que qualquer sucesso empresarial subisse a cabeça dele. Tá certo? Ele tinha o hábito de ir para o escritório com um chinelão de borracha, muitas vezes uma camisa com colarinho já rasgado, e não fazia nenhuma diferença. Tá certo? Nunca, em momento nenhum, a gente notou ele se achar melhor e nem pior do que ninguém. Não se enxergava menor, não se enxergava melhor, mas não se enxergava pior. E não se modificou. E não tripudiou sobre ninguém. Tá certo? Manteve o respeito. A gente viu o relacionamento dele com funcionários nossos, de todos os níveis, de todo escalão, e o tratamento era sempre o mesmo. Então, o que me admira foi essa postura que ele levou na vida. Quanto à vida empresarial, ele tinha um senso de oportunidade muito grande. Hoje, a palavra que se define é feeling, no jargão empresarial, ou seja, tinha uma visão muito abrangente dos negócios. Antigamente chamava faro, o cara tem faro bom para negócio, para isso, aquilo, outro. Então, ele foi entendendo as oportunidades que foram acontecendo e foi entendendo da mesma forma a hora de não continuar. Ele sabia avançar, sabia acelerar, como sabia retrair. Eu lembro uma vez o Aníbal Gondim, amigo nosso, Aníbal Couto, ele, numa conversa com meu pai, virou para papai e disse: olha, eu acho que você é um mourão de cerca, um robusto mourão de aroeira, né? Papai riu muito com isso. Hoje eu entendo bem o que Aníbal queria dizer, ou seja, veio crise, saiu crise, e ele se manteve porque soube recuar e soube avançar. Aos olhos de talvez outras pessoas que não tiveram a mesma postura dele, tenha sido uma tolice tudo que ele foi conseguindo na vida e aplicando no Juazeiro. Ou seja, se tivesse aplicado em outro lugar, talvez fosse um patrimônio que hoje valesse bem mais. Agora, aí você me perdoa a licença poética, entendeu? Ele soube também agradar o coração dele. Ou seja, fazer onde ele se sentia bem de fazer. Quando Demontier disse que ele se transformou em juazeirense, não tenha dúvida nenhuma disso. Tá certo? Eu conheço, talvez eu que sou juazeirense de nascimento, não sou nem a metade juazeirense do que ele foi na vida dele. É verdade. Né? Eu gosto muito de aproveitar essas oportunidades para a gente falar um pouco assim. Eu não quero derivar agora para o empreendedorismo, não. Eu quero deixar mais sedimentada essa minha preocupação com relação à figura humana, que eu conheci demais. E eu queria que vocês dissessem para o nosso telespectador, porque a gente aprende com o pai, com a família, é uma escola, a maior escola da vida. O que foi que tu aprendeu de mais positivo, Felipe e Patrícia, que certamente isso aí vale para os outros, com essa lição de vida dada pelo Tenente Coelho? Eu quero assim chamar, porque ele era conhecido aqui, era Tenente Coelho, né? Olha, tudo, a gente dizer o que aprendeu mais, fica muito resumido. Tá certo? Porque são tantos os detalhes que falar um especificamente é muito pouco. Agora, eu queria falar de um bem simples
E queria falar também de uma coisa, ou seja, eu queria ir de um extremo a outro para tentar ser mais abrangente. Eu lembro uma vez, numa propriedade nossa aqui perto, no sítio, ele tinha um plantio de feijão e aproveitava a época de inverno para plantar feijão. Mesmo na época que estava com construtora, com obra demais em São Paulo, no resto do país todinho, ele não abandonava aquela vida de raízes, exatamente, de raiz que ele tinha. E chegou um garoto com 18, 19 anos, que era operário lá no plantio do feijão, dizendo a ele que queria faltar um dia de trabalho porque resolveu ir casar. Então ele riu muito e disse: e você vai casar com essa idade? Você não é muito novo para casar, não? E claro, ele não demoveu o rapaz a ideia de casar. Deu a folga, o rapaz foi embora. E quando foi depois, ele virou para mim e fez o comentário: olha, é a natureza. Entendeu? Então isso para mim significou muita maturidade e uma maneira muito clara de enxergar a vida. E significava experiência, entendeu? Chegou a hora da pessoa casar, a natureza era mais forte, mandava que ele casasse. Assim veio a humanidade, procriando há milhões e milhões de anos aí. E aí é que eu agora vou a outro extremo. Esse outro extremo são as lições que se enxerga enquanto empresário no dia a dia. E eu conversando com ele, dizendo: olha, hoje o senhor tem uma empresa que todo o seu patrimônio praticamente o senhor jogou dentro dessa empresa. Por que é que o senhor não descola e cria duas empresas? Uma empresa para ser só imobiliária, onde vai abrigar seu patrimônio, e outra empresa que seria só construtora, ou seja, um imobiliário e uma construtora. E ele me deu uma resposta muito curta e muito seca. Tá certo? Talvez tenha interpretado erroneamente a minha sugestão. Mas disse o seguinte: se eu dever qualquer coisa, eu vou ter que pagar com o patrimônio que eu tenho. Ou seja, não interessava para ele, e a leitura dele foi essa, blindar de forma nenhuma o patrimônio dele. Porque se tivesse uma dívida, não ia querer esconder esse patrimônio, como é muito normal se ver hoje, tá certo? Até grandes conglomerados. As pessoas diferenciam o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Ele se confundia com a pessoa jurídica dele. Então isso foi outro grande legado, outra grande lição. Foi, além de ser dinâmico e muito, um termo forte, voraz, no sentido empresarial, soube entender que voracidade para trabalhar era uma coisa e que honestidade era outra. E que elas eram absolutamente possíveis de conviver com sucesso empresarial. Tá certo? Aí eu volto ao que eu disse anteriormente: o sucesso não turvou a visão, não transformou ele na essência de entender que era importante ser sério. Este é o homem de bem. Isso é o homem de bem. Ô Vasco, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco com Patrícia lá na empresa, quando fomos fazer o convite. Ela mostrou algumas ações que a empresa desenvolve hoje e que foram ações naturalmente pautadas ainda pelo Tenente Coelho e que os filhos tiveram o maior cuidado e o maior zelo em continuar desempenhando essas ações. Eu gostaria que a Patrícia repetisse aquele relato que nos foi feito lá na empresa, de como age a empresa hoje. Patrícia e Felipe também, eu queria perguntar o seguinte: eu vi uma informação da CRC que ela tinha uma ação inovadora que era trazer para o mercado de trabalho as mulheres através de um convênio que fez, me parece, com o Senai. Eu achei isso muito importante e eu queria que vocês fizessem um comentário sobre essa ação inovadora, em que estágio está, como foi o resultado disso. Faz parte do relato dela. Pois então eu vou ter que responder 3 vezes agora. Sim. Primeiro a doutor Vasques, que perguntou o que é que mais ficava... De lição, de aprendizado. De missão, de aprendizado. Eu me lembro bem que uma vez eu estava sentada na minha sala e ele chegou do lado da minha cadeira, olhou acima do meu computador, onde tinham muitos certificados. Aí ele disse: ei, vocês vão chegar muito mais longe do que eu já cheguei. E eu respondi para ele o seguinte: vamos não, papai, porque o senhor teve a escola da vida, o senhor já preparou tudo para a gente, o senhor deu o bolo feito. E, sem sombra de dúvida, vai ser muito mais fácil para a gente não vai ter que suplantar tantas dificuldades como o senhor teve que suplantar. Então, respondendo a doutor Vasques,
isso não me sai jamais da cabeça. O legado que o Felipe falou é essa grande responsabilidade que a gente tem de dar continuidade a um trabalho de dignidade, de conduta ética, moral e, acima de tudo, uma coisa que chama muito a atenção de Raimundo Saraiva Coelho é porque, diferente de grandes empreendedores, infelizmente isso acontece, ele não permitia que o empreendedorismo dele, o trabalho dele, a ocupação dele comprometesse o comprometimento dele familiar. Então ele exercia muito bem as duas coisas de forma simultânea, né? Então ele foi um excelente empreendedor, mas ele foi um pai muito mais excelente ainda. Então eu queria até deixar isso aqui como testemunho, como relato a todos os empreendedores, homens de garra, vorazes pelo mercado, que a gente vê todo dia isso acontecer, que não esqueçam suas famílias, não esqueçam de dizer aos seus filhos que os amam e estejam com ele no dia a dia, porque foi isso que meu pai fez. Ele ousou, ele trabalhou, ele lutou, ele amou essa terra, tudo que ganhou investiu aqui, mas ele, em paralelo a isso, simultaneamente, ele amou a família, ele estimulou, ele foi nosso combustível de vida, ele foi o maior exemplo que nós tivemos. Com relação à resposta as agora... ações sociais da empresa. Né? O meu pai tinha um coração imenso. A gente costuma hoje até, inclusive, continuar escutando dos nossos colaboradores que a CRC era uma mãe, é uma mãe, foi uma mãe, permanece sendo uma mãe, porque papai era extremamente sensível a qualquer colaborador que chegava ou adentrava a sala dele para fazer algumas solicitação pessoal, no tocante a um problema pessoal, individual. Então ele queria atender, ele queria atender a pessoa, não só explorar a pessoa como a princípio as relações comerciais e de trabalho aparentam acontecer, não. Existia realmente um entrosamento, uma interação, uma sincronia muito grande entre, tanto é que nós temos hoje na empresa profissionais que trabalharam muito mais tempo com meu pai do que eu e o próprio Felipe. Pessoas que trabalharam com meu pai há 40 anos e continuam hoje conosco. Então isso é uma coisa muito rara, né? Muito difícil de acontecer. Então, a gente vê uma admiração diária de todos esses colaboradores, tanto os antigos como os novos, a figura dele, a pessoa dele, ao patrão que ele foi, ao amigo que ele foi, enfim. E quanto à resposta de Debontier, eu queria dizer que realmente a CRC vem tentando, nesse esforço, como o Felipe disse, que Deus, eu acredito que vai fazer com que a gente consiga dar continuidade a esse legado, nos iluminando dia a dia, a nos voltar e cumprir o nosso papel e a nossa responsabilidade social no local onde a gente atua, no segmento que a gente atua, que é a construção civil. Então, a gente realmente teve essa iniciativa da inserção da mão de obra feminina no mercado da construção civil. A gente acredita que isso vai propiciar uma alteração na renda familiar, porque onde só o pai, só o homem tinha o salário para manter a família, hoje a mãe ou uma filha, pode ser uma mulher pedreira. Nós temos no nosso canteiro de obra, no Minha Casa Minha Vida, 19 mulheres trabalhando, inclusive delas mesmas a gente escuta testemunhos lindos e histórias tristes também, de mulheres abandonadas pelos maridos, que ficaram somente com os filhos e acharam aquela oportunidade de se transformar em mulheres pedreiras, que hoje estão ganhando R$880 por mês, mais do que um salário mínimo, né? Então, assim como essa ação da inserção da mão de obra feminina, existem outras ações que a gente vem desenvolvendo, vai continuar desenvolvendo, e é o que eu costumo hoje repetir, que eu quero no último minuto da minha vida poder dizer o que Paulo disse, no finalzinho da vida dele, na vida dele na Bíblia. Ele disse: combati o bom combate e preservei a minha fé. Então eu quero ter esse senso de no final da minha vida dizer: eu combati o bom combate, eu cumpri a minha missão, eu dei continuidade à missão do meu pai, conservei a minha fé e estou indo para o encontro dele, para o encontro do pai, com a sensação de missão cumprida.